Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Complementar 12 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre o plano de carreira, empregos e remuneração do Magistério Público Municipal e seus objetivos para os integrantes da educação básica do município de Conchas e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 02 de 2009 do Poder Legislativo dispõe sobre a reestruturação organizacional, plano de salários, evolução funcional, escala de vencimentos e enquadramento dos servidores da Câmara Municipal de Conchas. Requerimento número 77 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fessina. Requer que o Poder Executivo Municipal envie a esta Casa de Leis as seguintes informações: quantos ventiladores foram retirados da Escola Maria Antônia de Camargo, qual o motivo da retirada dos mesmos e quem foi o responsável pela retirada dos referidos ventiladores. Requer ainda que informe se os ventiladores estão sendo utilizados em outros setores públicos e qual o motivo da não substituição dos mesmos. Moção de congratulação número 81 de 2009. A excelentíssima senhora prefeita municipal de Conchas, secretário municipal de educação, diretores, funcionários e alunos das escolas do município de Conchas, pela realização do desfile cívico realizado no último dia 4, em comemoração ao aniversário do município de Conchas, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de congratulação número 82 de 2009, a Calil Chaguri Filho, pela brilhante participação no desfile cívico realizado no último dia 4, em comemoração ao aniversário do município de Conchas, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de congratulação número 83 de 2009, ao senhor Antônio José Serafim, pela apresentação como mestre de cerimônias do desfile cívico realizado no último dia 4, em comemoração ao aniversário do município de Conchas, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de pesar número 84 de 2009, a família do senhor Benedito Mário Fieri, de autoria do vereador Emerson José Fessina e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 158 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder abono Natal aos servidores públicos municipais. Indicação número 159 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal
que realize a campanha Natal Sem Fome no município. Indicação número 160 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal a criação de uma subprefeitura na Vila Seminário. Indicação número 161 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti. Indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada municipal do bairro Varzião até a propriedade do Sr. José Bertin. Indicação número 162 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti. Indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada municipal do bairro São João. Indicação número 163 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti. Indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada do bairro Baltazar. Indicação número 164 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina. Indica ao Poder Executivo Municipal a pavimentação da rua José Rodrigues, localizada no bairro Coab 1. Indicação número 165 de 2009, do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja instalada iluminação pública da rua Albino Pavan. Indicação número 166 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a pavimentação da Avenida Prefeito José Gorga, em frente ao campo do Conchas Futebol Clube. Convite. Conchas, 8 de dezembro de 2009. O Colégio Equilíbrio convida a Vossa Senhoria para a solenidade das formaturas, pré-escola da educação infantil e 9º ano do ensino fundamental, que se realizará respectivamente nos dias 10 de dezembro de 2009, quinta-feira, às 19h30, e no dia 16 de dezembro de 2009, quarta-feira, às 19h30, no Salão Pauber, Rua Quintino Bocaiúva, número 240, Centro Conchas. Sua presença muito nos honrará atenciosamente. Aparecida das Graças Campo Luvisoto Neder, diretora de escola. Câmara Municipal de Bofete, Estado de São Paulo. O Poder Legislativo de Bofete sentir-se-á honrado com a presença de Vossa Senhoria e familiares na solenidade de entrega de título de cidadão bofetense, a realizar-se no próximo dia 17 de dezembro de 2009, às 20 horas, no Salão Paroquial, localizado na Praça Cílio Biagione, sem número, Bofete, São Paulo. Haroldo Garcia Estevão, presidente da Câmara. Passamos agora para o grande expediente. Senhor presidente. Sim, senhor vereador. Dispensa do uso da tribuna. O senhor está dispensado. Senhor presidente? Sim. Gostaria de pedir dispensa do uso da tribuna. O senhor também está dispensado. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu parabenizar essa casa pela sessão solene que ocorreu na última quinta-feira à noite, com a presença desse deputado que tem trazido tantos recursos para Conchas, deputado Michel Temer, que hoje alcança a cifra de R$1.100.000 de verbas destinadas ao nosso município, e pelas outras obras e recursos que ele já nos mandou, pela forma com que ele atende a todos que o procuram. Foi uma merecida homenagem e uma sessão bonita com a presença dos vereadores e da plateia e de políticos da região. Isso é que se espera de
políticos que vêm para a nossa cidade em época de campanha pedir votos, ou que às vezes nem aqui aparece, mas vereadores e políticos locais erguem a sua bandeira e arrastam votos dos conchenses para eles, que muitas vezes nos dão as costas e nunca mais se lembram, só quando as futuras eleições aparecem. Então, que sirva de exemplo esse trabalho que alguns deputados desenvolvem para o nosso município, para que nas próximas eleições, que já se avizinham, no ano vindouro, tomamos, aqueles cuidados devidos ao apoiar algum político e procurar apoiar aquele que realmente assuma compromisso com o nosso município. Mas a sessão foi bonita e está de parabéns toda a mesa, os funcionários que trabalharam, e os vereadores que aqui estiveram. Minha passagem hoje na tribuna é rápida. Todos nós presenciamos já hoje que antes da sessão, alguns professores estão aqui no plenário, num regime democrático, procurando defender os seus interesses, nada mais do que justo, porque esta aqui é a casa de vocês. E vocês devem realmente procurá-la sempre que precisarem defender os seus interesses, questionarem os seus vereadores e buscarem uma solução para as suas dúvidas. É para isso que nós fomos eleitos e estaremos defendendo, e já estamos de posse com o projeto de lei 1209, que eu já percebi que é bastante extenso, tem muitos artigos, e vai demandar de um esforço nosso para o seu estudo, e já ficando também aberta a possibilidade, como falou o nobre presidente, para que os professores apresentem as suas sugestões, que serão por nós analisadas, e se justas e legais, com certeza vão ser encampadas e colocadas no projeto. Mas para isso a gente pede uma certa brevidade, porque a casa tem uma certa urgência, embora o projeto tenha chegado só hoje. Mas conte com os vereadores, com certeza todos eles vão se empenhar e vão procurar fazer o possível para que o projeto atenda aos anseios de todos os senhores professores. Senhor presidente, por esta noite é só isso. Muito obrigado. Convido a vereadora Eva que venha assumir o meu lugar para que eu possa fazer uso da tribuna. Fazendo uso da tribuna, o vereador Omar. Senhora presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos com o desfile, apesar de eu não estar presente. Segundo a nossa população, foi um dos melhores desfiles que as famílias já viram em Concha. Não seria possível fazer um desfile se não tivesse o apoio e a companhia de todos, professores, alunos, funcionários de escola, secretário, a prefeita municipal dando apoio. Então, eu acho que sem um grupo unido, jamais teria acontecido um evento tão emocionante na nossa cidade assim. Em segundo lugar, eu queria deixar registrado aqui, e até parabenizar o nosso companheiro, o vereador Agenor, que foi através dele que o Michel Temer recebeu o título de cidadão e esteve em nossa cidade, e deixando essa marca de 1.100.000 para o município de Conchas, para melhorar a vida das nossas famílias o ano que vem em Conchas, proporcionando um volume de recurso jamais visto ou jamais entregue por um deputado em nosso município. Acho que isso vai entrar para a história da nossa cidade. Relacionado aos professores que hoje estão presentes, eu só quero deixar claro que todas as sugestões têm que ser feitas por escrito. Gostaria que fosse amparado
a alguma lei, a LDB, aos pareceres, para que a gente tenha facilidade de estar agilizando o processo. Eu acho que o direito de todos é procurar, todos os professores, procurar não pensar só numa classe. Se observar que a classe vizinha tem problema, tem alguma dificuldade, que também coloque no papel. Se for PEB 1, vê alguma coisa do PEB 2 e vice-versa, para que a gente possa analisar tudo claramente. Nós temos uma assessoria jurídica que também está à disposição para ter alguma dúvida de algum professor, desde que ele protocole por escrito, e a gente vai tentar amparar legalmente o estatuto, que na verdade não é um plano de carreira, é um estatuto, apesar de nós sermos regidos pela CLT. E também nessa noite, senhores vereadores, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores e da nossa prefeita municipal. A gente já sabe que ela tem muita dificuldade financeira, mas ela vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade, apesar que algum jornal sortou que ela não tem o apoio dos vereadores, de alguns vereadores. É pelo contrário, ela tem o apoio sim, ela tem a maioria dentro dessa casa, e acredito que são os 9, porque se for para o bem da cidade, todos irão junto. Eu fiz 3 indicações. Uma das indicações é a possibilidade de conceder um abono especial de Natal nesse final de ano. Eu gostaria de lembrar que eu também já fui funcionário da prefeitura, e a gente sabe que esse ano, devido à questão financeira, não foi possível dar um aumento de salário para os funcionários públicos, e nem a correção. Eu acho que agora, no final do ano, ela que envia um projeto de lei, criando uma gratificação, nem que seja simples, para todos os funcionários financeiramente. E já quero deixar registrado que se esse projeto vem para casa, tem apoio de todos os vereadores, e que a Câmara tem uma boa economia para devolver. Tá? Foi uma economia mais ou menos, aí vai chegar em torno de 370, 390 mil reais, que vai ser devolvido para o município. A gente sabe que tem precatório, a gente sabe que tem dívida, a gente sabe que tem que fechar até 600 mil até dia 31 de dezembro de dívida para pagar, senão o mês de janeiro ela não abre o exercício. Então a gente pede um abono simples, não precisa ser grande coisa, mas que fosse um abono de R$150 aí para cada funcionário, já ajudaria ele nesse final de ano. Não vai compensar a perca que o funcionalismo público teve, certo? Mas vai ajudar muitas pessoas a adquirir ter um Natal melhor, principalmente os funcionários. E que também fosse incluído nesse abono os funcionários da frente de trabalho que ganham um salário mínimo. E quando eu falei da economia da Câmara, eu gostaria de parabenizar todos os vereadores e todos os funcionários. Essa economia só foi possível com trabalho em equipe. Que se a gente não trabalha em equipe, apesar de eu ser meio chato, falo bastante, e às vezes vocês ficam meio bravos comigo, hoje eu estou agradecendo vocês. Isso é uma economia muito grande. Por que a Câmara fez economia esse ano? Nós buscamos economizar esse ano, porque nós sabíamos que esse ano era um ano difícil para Conchas. Um ano onde a receita orçamentária caiu, o fundo de participação caiu, o ICM caiu, tinha dívida, precatório. Então o papel dessa Casa de Lei foi de economizar. Reduzimos contrato, algumas compras, só compramos o possível e o necessário. Houve comentário que os vereadores viajou bastante. Não, os vereadores viajaram o necessário. Houve comentário que o presidente da Câmara gastou muito com os funcionários em curso. Não, foi investimento no funcionário. Foi elaborado o plano de carreira dos funcionários da Câmara. Foi investido no profissional dessa casa para que ele pudesse atender bem as pessoas e também ajudar a economizar. Então eu acredito que com o apoio dos funcionários e de todos os vereadores, nós vamos ter um fechamento de ouro essa casa. É uma das maiores devoluções da história, tá? Para o município de Concha, para ajudar a sanar as dívidas do município. Então esse foi o intuito de todos os vereadores dessa casa. Gostaria de parabenizá-lo. Tem uma outra indicação que eu fiz. Geralmente, quando chega no mês de novembro, existe a campanha de Natal sem fome. E por enquanto eu não vi nenhum cartaz, eu não vi nada.
Nós sabemos ainda que nós temos muito desempregado na cidade. Nós sabemos pessoas que estão procurando emprego, não tem. Todo dia nessa Casa de Leis, eu fico todo dia aqui, vem muitas pessoas entregar currículo, ver se a gente sabe aonde tem um emprego, alguma coisa. Então eu acho que essas pessoas que são famílias de Concha mereciam um Natal melhor. Que o município, através do Fundo Social, através da Assistência Social, através das empresas da cidade, das parcerias aí, elaborar junto com as escolas, junto com toda a secretaria, fizesse uma campanha de arrecadação, selecionasse essas famílias carentes, principalmente a maior parte delas estão cadastradas na Assistência Social por causa da Frente de Trabalho, tem muitas famílias desempregadas cadastradas lá, selecionasse e desse um Natal melhor. E também estou fazendo uma outra indicação, visando atender melhor aquela população que mora do seminário para cima. A população do seminário para cima quer conversar com o prefeito, tem que descer embaixo. Quer conversar com um secretário, tem que descer aqui. Quer pagar uma conta, tem que descer aqui embaixo. Tudo tem que descer aqui embaixo. E se a gente observar, lá tem mais de 4.000 moradores. Chegou a hora da gente descentralizar o nosso município. Nós precisamos criar uma subprefeitura. Levar um atendimento àquele povo que está lá em cima. Eles têm que ter um atendimento descentralizado melhor. Acredito que o orçamento do ano que vem é melhor. Estou deixando a indicação da criação da subprefeitura para atender a Vila Seminário, Coab 2, Coab 4, Santo Antônio, São Benedito e toda aquela região. Segundo um levantamento que foi feito pelo IBGE antigo, já tinha mais ou menos, em 2006, 2007, 3.800 moradores. Agora tem mais 150 novas casas. Então essa população deve estar chegando em torno de 5.000 moradores só naquela região. Então acho que nós temos que pensar numa maneira de criar a subprefeitura, deixar o acesso fácil à população. A farmácia popular aqui embaixo, a assistência aqui embaixo, tudo aqui embaixo. Ele só tem a Secretaria da Educação lá em cima. Eu vou ceder uma parte ao vereador Nilton Liberti, que está solicitando. Só peço que parou o relógio. Com a parte do vereador Nilton Liberti. Senhor presidente, senhor vereador, eu moro naquela região. Eu sei a dificuldade que aquele povo tem. Porque todo dia tem gente em casa. Nilton, eu quero falar com a prefeita. Não, mas tem que marcar. Nilton, preciso falar com o secretário. Vamos descer lá. Isso que você está propondo, vereador, é ótimo. Ótimo por quê? Porque aquele povo tem que largar de ser abandonado. Está muito abandonado. E não é agora. Não estou falando que é ser abandonado agora, não. Há muitos anos. Então, é um projeto inteligente da sua parte. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Senhores vereadores, eu também tenho mais um projeto que vai ser votado essa noite e gostaria de pedir o apoio dos senhores. Porque nós, como representante do povo, quando vem uma empresa, nós damos isenção. Quando tem uma entidade precisa, nós pedimos que seja a prefeita de agora e outros, que dê dinheiro para a entidade. Nós precisamos, eu estou fazendo um projeto de lei que todos que recebem dinheiro público do município têm que reservar, era 10%, mas por indicação de todos os vereadores, 20% das vagas tem que ser para a população de Conchas e 10% dessas vagas destinadas ao meu primeiro emprego. Há pessoas que nunca teve uma carteira registrada. Essas pessoas que não têm condições, porque toda empresa chega e pede experiência. Experiência da onde? Sendo que um menor não pode trabalhar. Ele chega com 18, 19 anos, vai ter experiência da onde? Então todas as empresas que recebem isenção do município, entidades que recebem dinheiro do município, a partir do dia 1º de janeiro, se isso for votado hoje, terão que abrir a vaga para o primeiro emprego. Reservar 20% dessas vagas ao primeiro emprego. Eu peço o apoio de todos os senhores vereadores e agradeço pela atenção. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Divaldo Benedito de Toledo. Retorno a palavra ao presidente desta casa, Omar Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu uso dessa tribuna é bem rápido, apenas para... A gente fez, no decorrer dos anos, do ano, um resumo do que aconteceu. E eu gostaria de deixar registrado aqui para todos os vereadores, para todo o nosso plenário, que
Eu achei que foi um ano produtivo da parte tanto do Executivo como da Câmara Municipal do Legislativo, que todos os vereadores deram aí a sua contribuição para o crescimento da nossa cidade. E eu não poderia deixar de dizer também das emendas parlamentares conseguidas por essa casa através de vereadores. Nós falamos bastante do nobre deputado homenageado aqui, o Michel Temer, que realmente ajudou bastante o nosso município, mas também da minha parte, de mais alguns companheiros que viajamos juntos e tive o prazer até de dizer, eu vou citar o nome de mais 2 deputados, que são o Duarte Nogueira, deputado federal, que conseguiu emendas para Conchas, o deputado João Melão Neto, estadual, que também tivemos aí semana passada, mais uma emenda de 200 mil para a área da pavimentação, e isso ajuda no sustento da economia do nosso município, ajuda com que a prefeita consiga conduzir e fazer com que essa cidade cresça. E por que não dizer, prospere mais. Porque eu acho assim, nós viajamos, teve alguns vereadores que questionou até, eu falo nós por causa que eu sou um deles. Eu enquadro dos vereadores que mais viajou esse ano, e não digo que não. Mas, por outro lado, eu acredito que eu tenha trazido benefício para esta casa. Gostaria também, senhor presidente, em nome de todos os vereadores, se me permite, parabenizá-lo. O senhor foi um presidente que não teve o meu apoio para a presidência dessa casa, mas eu gostaria de deixar registrado, aqui nos anais dessa casa, o meu apreço a Vossa Excelência, pelo jeito que Vossa Excelência conseguiu conduzir neste pleito de 2009. Então, gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns a Vossa Excelência. Outra coisa, eu fiz aqui hoje 2 indicações. Uma é a iluminação pública, que na verdade é pouca coisa e vai fazer benefício para muitos munícipes daquele bairro. Da Estância Cristal, que liga do abatedouro de frango até a Estância Cristal, que ali nós não temos iluminação pública, e é uma coisa simples, que é só simplesmente colocar braços e lâmpadas. Já temos os postes, então são coisas que uma linha secundária ali já resolveria o problema. E o outro é a pavimentação da Avenida José Gorga, que é apenas um quarteirão e meio que nós temos ali, de terra dentro da cidade, na área central da cidade. Então eu acho que é uma coisa que já foi pedido por esta casa em outra legislatura. Até eu fiz questão de consultar a assessora Luciana, e ela me disse que eu não precisava reiterar esse pedido, eu podia fazer um novo pedido, pedindo para que fosse feito então aquele asfalto, que muito precisa. Aquelas pessoas moram no centro da cidade, é uma coisa que, na verdade, vai até, por que não dizer, ajudar a embelezar o nosso centro da cidade, porque ela está situada no centro. A respeito também, senhores vereadores, desse projeto dos professores, eu gostaria de dizer que eu também não tive, e nós não tivemos a oportunidade de analisar, assim como o doutor Anselmo já disse, com tanta clareza. Então eu gostaria de pedir para que a prefeita fizesse uma reunião com os vereadores, e para que a gente pudesse analisar melhor, pois é um projeto que torna-se polêmico. Então, a gente analisando com mais calma, a gente vai votar com mais clareza, e eu acredito que todos vão sair bem, né? Na verdade, quem ganha com isso é o nosso município, se a gente puder analisar e votar certo. E do mais era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Agenor Luiz de Souza.
senhor presidente e nobres colegas. Eu gostaria aqui nesta noite de parabenizar a nossa prefeita municipal, o secretário da Educação, Cultura e Esporte, o senhor Faustino, juntamente com todos que participaram e organizaram o desfile do dia 4. Para mim, que já tenho alguns mandatos aqui, e que sou filho de Conchas e participei de momentos como esse, já fazia muito tempo que não via um desfile desta forma. Realmente o nosso município deve estar orgulhoso de ter uma organização de um desfile desse porte e resgatando verdadeiramente o civismo de nossa cidade, que o nosso povo há muito tempo merecia ver um desfile como este. Para mim, que já tenho algum tempo de mandato, foi emocionante até, em certos momentos, quando a gente via as escolas trazendo a nossa memória, resgatando para todos nós aquilo de bom que a nossa cidade teve e continua tendo, apenas não estava sendo mostrado como merecia ser. Quero também parabenizar todas as escolas, entidades, as bandas, o coral, que formaram esse lindo desfile, resgatando essa linda memória da nossa cidade. Enfim, um desfile como esse, lógico que muita gente trabalhou por muito tempo. Não só secretário, prefeito, a prefeita deu total apoio para que isso acontecesse, mas os professores, enfim, todos se empenharam para que esse desfile fosse o sucesso que foi. Então, todos estão de parabéns. E também queria aqui parabenizar a Câmara Municipal, que deu o título para o nosso deputado Michel Temer, o qual ele pediu que em seu nome eu agradecesse à prefeita, todos os vereadores, todos os munícipes que prestigiaram esse evento na doação de título de cidadão consciente para o nobre deputado, que, como bem disse aqui o vereador Dr. Anselmo, que eu já estou no meu 6º mandato, eu nunca vi um parlamentar trazer tanta verba para uma cidade do tamanho da nossa. A gente ouve sim dizer em cidades grandes, 500 mil, 300 mil, 600 mil, até 1 milhão, até mais. Mas uma cidade como a nossa, no tamanho da nossa, realmente é um montante que o nosso povo vão ser beneficiado e com certeza marcará a passagem desse ilustre deputado por esta cidade e pela nossa região. E também gostaria de parabenizar o Poder Executivo, que hoje terminou a primeira etapa do recapeamento da nossa cidade. A licitação que foi feita, a primeira licitação para recap da nossa cidade, foi concluída hoje. E, por sinal, muito bem concluída. Um serviço assim que merece o nosso elogio. A nossa prefeita está de parabéns. Realmente, a nossa prefeita está mostrando por que ela queria ser prefeita de Conchas. Isso serve de orgulho para todos nós que somos políticos. Fazer um benefício que todos nós vamos usufruir. Então, ela está de parabéns.
E gostaria também, aqui como seria uma sugestão, se o Poder Executivo que fizesse um estudo da possibilidade de fazer uma cesta básica de Natal um pouco melhor do que é de costume o ano todo. Para ela que faça um estudo, faça um esforço, quem sabe, todos nós, todos que recebem a cesta básica, com certeza ficaria gratificado com uma cesta de Natal um pouco diferenciada, com panetone, enfim. O que ela pudesse colocar a mais, com o espírito natalino, seria muito bem-vindo neste momento. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Passamos então agora para a ordem do dia, para a discussão e votação. Veto parcial ao projeto de lei número 51 de 2009 do Poder Executivo em discussão. Em discussão, vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, o parecer da Comissão de Justiça foi pela rejeição do veto da senhora prefeita, porque nós nada mais fizemos do que garantir o direito ao servidor público municipal de sua ampla e restrita defesa, antes de que seja penalizado ou punido. Com o projeto, se fosse mantido se fosse aprovado o veto da senhora prefeita, o servidor poderia perder a cesta básica por qualquer motivo, até por um motivo mais banal. Desde que o superior não goste dele e haja alguma discussão mais séria, ele vai ser advertido e já imediatamente perderá a cesta básica sem direito de defesa. Quem vai ser penalizado? O servidor, muito mais do que ele, seus filhos, sua família, que não vai receber os mantimentos da cesta básica. Então, nada mais justo de que, antes de se aplicar essa penalidade, que é uma penalidade, abra-se ao servidor o seu direito de defesa, para que ele justifique o porquê daquela conduta, o porquê daquele acontecimento. Após isso, sim, se for comprovado a indisciplina, a falta grave, aplica-se a penalidade da perda da cesta básica. Então, senhores vereadores, é simplesmente a Câmara manter o que está na Constituição ou rasgar a Constituição. Se nós aprovarmos o veto da senhora prefeita, vamos desconsiderar o que diz a Constituição, que todos têm direito à ampla defesa. Eu vou votar pela rejeição do veto da prefeita. Ainda em discussão, o vereador Emerson. Senhor presidente, seria cruel demais da atual administração e da nossa parte votar esse veto da prefeita. Até porque o doutor Anselmo já comentou. No meu entendimento, seria inconstitucional. Então, eu gostaria a atenção de todos para esse projeto. Eu já me adianto desde já que eu sou contra o veto. Eu também gostaria de falar em discussão, e eu vou deixar bem claro o seguinte. A democracia é muito bonita, cada um, nós entendemos a forma. Eu não voto, mas eu gostaria de deixar a minha posição aqui, eu não precisava nem me manifestar. Mas eu acho que o funcionário bom, aquele que trabalha certinho, aquele que respeita todas as leis, ele vai estar se sentindo mal se a gente derrubar esse veto. Porque aquele funcionário que chega atrasado, aquele que não cumpre o horário, aquele que faz, tudo vai continuar recebendo a cesta básica. E aquele que trabalha certinho, aquele que tem um incentivo, ele vai receber a cesta básica do mesmo jeito. Então eu acho que o funcionário bom, ele vai se sentir com isso desmotivado. Porque eu cumpro o horário, eu faço tudo bonito. O outro que não cumpre o horário, o outro que não faz nada, enquanto não abrir o processo de sindicância aqui, ele vai continuar tendo todos os benefícios, recebendo do mesmo jeito? Não. Eu acho que isso é separar como diz, o joio do trigo. Tá? Quem é bom, quem é ruim. Eu acho que a gente tem que, na minha opinião, peço aos senhores vereadores para manter o veto.
Porque nós temos que separar quem é quem. Porque o próprio funcionário bom, ele não vai concordar com essa situação. Essa é a minha opinião. Ainda em discussão, o vereador Divaldo. Olha, ontem, naquela reunião que nós tivemos com a prefeita, eu não tive a oportunidade de falar porque tinha bastante discussão. Mas eu acho, do meu ponto de vista, eu vou deixar bem claro, que arrume outro jeito de punição, não esse. Então, o meu também é contra. Em discussão, o vereador Agenor. Senhor presidente, cada um entende de uma forma, como o nobre presidente bem colocou. Veja bem, é uma questão de colocar disciplina. Por quê? Aqueles que cumprem o horário certinho, aqueles que trabalham corretamente, cumprindo o seu dever, ele tem o mesmo tratamento daqueles que falta, tira licença injustificada, enfim. Então eu acho, senhor presidente, é uma questão de disciplina. Eu acho que nós vivemos num país que nós precisamos sim ter disciplina. E por isso, senhor presidente, eu sou favorável ao veto da senhora prefeita. Ainda em discussão, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho, como o líder do governo falou, como Vossa Excelência falou, eu acho que tem que disciplinar. Se não houver disciplina, não funciona o serviço. E todos nós sabemos como é que funciona a sindicância. A punição é esquecida. Então, o funcionário, o bom funcionário, é penalizado quando isso acontece. Eu sou a favor do veto da prefeita. Só um minutinho, senhor presidente. E oriento a bancada do PMDB a votar com o prefeito. Veto. Ainda em discussão, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Eu vou votar contra o veto, porque eu acho que se tem uma sindicância, que apure rápido, que faça rápido, se a pessoa, o trabalhador, tem que ser punido, puna de uma vez, manda embora. Então eu sou contra o veto. Ainda em discussão, não havendo mais discussão, eu passo para a votação. A votação é nominal. Vereador Nilton Liberti, manter o veto ou rejeitar o veto? Pode falar no microfone. Rejeitar o veto. Vereador Emerson. Rejeito o veto. Vereador Agenor. A favor do veto. Vereador Dr. Antônio. A favor do veto. Vereador Eva. A favor do veto. Vereador Dr. Anselmo. Pela ordem legal constitucional, contra o veto. Vereador Divaldo. Contra o veto. Nossa, mãe, vai ser. Vereador Lucas. Eu sou a favor ao veto. Empatou. Então, cabe ao presidente desempatar. Eu sou favor ao veto. Pela ordem e pela disciplina. Senhor presidente, pode verificar o quórum necessário, só para esclarecer uma dúvida? Sim. Eu peço à senhora secretária e ao assessor jurídico que verifique o quórum necessário. Eu suspendo a sessão por 2 minutos enquanto a assessoria jurídica acompanha. E peço que os senhores vereadores permaneçam no lugar. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Retornando então aos trabalhos, vamos retornar à questão do veto parcial da senhora prefeita. Foi mantido o veto, conforme nossa lei e nosso regimento, fica mantido o veto da senhora prefeita. Por 5
A4. Maioria simples. Em discussão, o projeto de lei número 64/2009 do Poder Executivo, que institui taxa de funcionamento de torres, antenas e transmissão e recepção e dado de voz. Em discussão, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele visa arrecadar recursos, né, impor taxas para que se instalem essas torres que a gente está vendo aí, né, no nosso município, e que não pagam nada para usar o nosso solo e para perturbar, inclusive, em alguns casos, né, as telecomunicações. Nós acrescentamos um dispositivo nesse projeto, exigindo que, daqui para frente, quando você for pedir autorização para se instalar uma nova torre, a administração exija um laudo técnico comprovando que não ocasionará essas perturbações, né? Então, essa emenda foi colocada e eu peço aos senhores vereadores que aprovem com a emenda, porque a gente tem notícias que em alguns municípios a vizinhança dessas torres, em virtude das ondas sonoras que elas emitem, sofrem problemas de dores de cabeça e não comprovados ainda, mas até de doenças de câncer. Então, seria bom que o município de Conchas se precavesse e exigisse um laudo técnico antes de se instalarem as novas torres. É só isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o projeto de lei número 64/2009 do Poder Executivo com emenda. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 64 de 2009 do Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei número 68 de 2009 do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do PPA número 2, versão inicial 1, para o período de 2010 a 2013, aprovado pela Lei Municipal 987, de 17 de 8 de 2009. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 68/2009 do Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei número 69 do Poder Executivo, que dispõe também sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro, aprovado pela Lei Municipal número 1002 de 8 de 2009. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 69 de 2009 do Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei número 70 de 2009 do Poder Executivo, que dispõe sobre a emenda à Lei Municipal número 995 de 2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 10 de 2009 do Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei complementar 0011/2009 do Poder Executivo dispõe sobre base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis, previsto na Lei Municipal número 2 de 20 de fevereiro de 1989, em 2 turnos. Em discussão, com a palavra o vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor. Eu pediria que o senhor consultasse o plenário para esse projeto de lei ser votado em um único turno. Tá. Consulta o plenário. Então fica suprimido o turno do projeto de lei complementar número 11/2009. Será votado em turno único. Ainda em discussão? Não havendo discussão, em discussão o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, esse projeto de lei, nós tivemos inclusive na reunião aí com o doutor Ayrton, ele vem suprir uma lacuna que existia na nossa legislação tributária. E para que a gente relembre, né, o ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis que nós recolhemos para o município toda vez que nós adquirimos um bem imóvel e passamos a escritura.
Então, se nós comprarmos uma casa aqui de 50 mil reais e formos passar a escritura no Miguel, nós vamos pagar 2%, né, de imposto. Se hoje se comprar 10 alqueires de terra na área rural, paga-se menos do que se pagaria de uma casa de 50 mil reais, porque o valor não é atualizado, é o valor do INCRA, então há uma defasagem muito grande. Com esse projeto, vai se estabelecer uma igualdade, quer dizer, o valor do imóvel rural vai ser atualizado e quem for adquirir e passar a escritura vai passar realmente sobre o valor venal atualizado e vai recolher um imposto mais justo. É só isso, senhor presidente. Eu também só queria complementar o que o vereador Dr. Anselmo falou. Além disso, o assessor jurídico ainda nos orientou que com essa lei esse imposto será recolhido no município. E anteriormente ele era recolhido diretamente para a União. Ainda em discussão? Não havendo discussão, eu passo para a votação em turno único e a votação é nominal. Sim. Vereador Newton. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Dr. Antônio Miguel. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Dr. Anselmo. Favorável. Vereador Divaldo. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 11/2009 do Poder Executivo. Em discussão o projeto de lei 2007/2009 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. A reserva de 20% das vagas das empresas que recebem incentivo fiscal. Com emenda, né? A reserva de 10% das vagas das empresas que recebem incentivo fiscal e das entidades que recebem subvenção do município ao primeiro emprego. Quero lembrar os senhores que é 10% mais a emenda de 10% dos senhores vereadores da reunião de ontem. No total, 20%. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto de lei com a emenda. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 7/2009 do Poder Legislativo. Projeto de lei número 10/2009 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, que regulamenta a forma que se dará o acesso do vereador junto aos órgãos públicos municipais da administração direta ou indireta, contemplado pelo artigo 52, do inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Em discussão. Em discussão, o vereador Emerson. Senhor presidente, nobres companheiros, o projeto de lei foi muito bem elaborado. Vereador, só um minutinho. Eu vou pedir para as senhoras e os senhores que estão sentados aí atrás conversar mais baixo e fazer um pouquinho de silêncio no plenário. Com a palavra o vereador Emerson. Como eu vinha dizendo, o projeto de lei foi muito bem elaborado. Mas quando chega no artigo 4º, tira todo o direito do vereador. Então, eu hoje, o vereador Agenor, que me perdoe, hoje ele é situação, amanhã ele pode ser oposição. Então, eu gostaria que os senhores analisassem, está tirando um direito. É a mesma coisa, a polícia quer dar um flagrante e lá colocar a observação, ó, amanhã eu venho verificar aqui a situação que se encontra. Avisar o flagrante que nós estamos querendo dar. Eu tive um caso parecido na Maria Antônia. Eu fui lá verificar uma denúncia que chegou a mim em relação ao calor dentro das salas de aula. A falta de ventiladores nas salas de aulas. Então, eu tinha que chegar lá e flagrar. Se eu aviso 24 horas com antecedência, eu não iria ver nada. Eu vi lá os alunos sem camisa. Até parabenizei a atitude da professora,
que é insuportável o calor. Eu tive uma outra denúncia aqui. Como que eu vou notificar, avisar que eu quero fazer a averiguação 24 horas antes? Eu acredito que isso é inconstitucional. Não condiz com a nossa função. Nós estamos aqui para averiguar situações, entendeu? Saber da verdade. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, esse projeto de lei, ele vem regulamentar realmente o artigo 52. Porque o artigo 52, ele é genérico. Ele não fala o que pode e onde não pode. Então, para não criar nenhum tipo de constrangimento para o vereador, isso se refere, por exemplo, vereador, quando precisa haver uma documentação. Então, você fala aquele documento que fizeram a denúncia para você, você especifica, eu quero ver aquele documento, para que a pessoa, você chega lá, sem que seja previsto, e tenha que parar um trabalho, tenha que, para atender o vereador. Veja bem, o vereador tem até poder de polícia. Numa emergência, ele pode atuar até como polícia. Isso não é o caso, ninguém está restringindo, ninguém está impedindo que o vereador tenha acesso à repartição pública. Todo cidadão tem. E você investido, nós investido no mandato, muito mais ainda. O vereador tem todo o direito de ver. O que não pode, por exemplo, tem alguma coisa, tem que ser regulamentado, porque ninguém sabe. Eu também não sabia. Por exemplo, nós não podemos tirar foto de alunos de uma escola e expor. É proibido por lei. Entendeu? Então, eu também não sabia. Por isso que precisa ser regulamentado isso daqui. Tá? Agora, nada impede que o vereador tenha acesso em toda repartição pública, toda repartição que use dinheiro do município, economia mista, enfim, toda repartição. Isso daqui vem nos ajudar e muito. Isso daqui não é por ser situação ou oposição. Isso daqui vem dar diretrizes de como a gente abordar as repartições para que a gente não cometa nenhum tipo de constrangimento e não seja constrangido também, ultrapassando os limites que é permitido por lei, vereador. Isso daqui vem apenas para nos ajudar. A mim e todos nós que ocupamos o cargo de vereador. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente. Palavra. Calma, dois vereadores. Ainda em discussão, o vereador Emerson. Com a palavra, o vereador Emerson. Senhor presidente e senhor vereador, ninguém constrangeu ninguém. Eu me direcionei àquela instituição de maneira educada, pedi... Vereador, só pela ordem. A discussão é sobre o projeto, sobre o ato, não podemos entrar. Perfeito. Não foi exposto fotos nenhuma de alunos sem camisa. A emenda não ficou clara, porque se tratando de documentação, não foi colocado dessa forma a emenda. Colocou de forma de emergência. Às vezes o que é emergência para mim não é para o nobre companheiro. É isso que eu gostaria que fosse esclarecido na emenda. Seria isso. Em discussão, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito desse projeto, nós conversamos e nós fizemos realmente duas emendas, né? Uma que foi referida pelo vereador Emerson, tirando esse prazo de 24 horas, desde que haja urgência. Isso significa, se tiver ocorrendo qualquer situação vexatória, de acidente, que esteja comprometendo a saúde, a integridade, algum ato de crime, o vereador não precisa comunicar nada e pode ir diretamente para o local. O que eu entendi do projeto, e por isso eu vou votar favorável, é que se o vereador precisar de documentação de algum objeto, ele deve, com antecedência, requerer
ao órgão competente para que no dia seguinte ele vá buscá-lo. Isso que eu entendi, tirar xerox, tudo isso. Mesmo porque, senhor vereador, tudo que nós fizermos aqui e aprovarmos que seja contrário à lei orgânica ou à Constituição, não vale. Pode até ser realizado pelo administrador, mas não tem valor. Basta qualquer reclamação na justiça que vai pôr abaixo, mesmo que seja um projeto de lei nosso, desde que seja constitucional. Então, a gente já tomou esse cuidado de colocar, né, essa excepcionalidade, exceto se for urgente. Por quê? Se for urgente, não tem prazo, soube da notícia, corre para lá, vê o que está acontecendo, constata, relata, toma as providências, porque nós temos esse direito garantido pela lei orgânica nossa. Entendeu, senhor vereador? Ainda em discussão, senhores vereadores? Eu entendi. Com a palavra, o vereador Emerson. Eu entendi, vereador. Nós discutimos bastante ontem administrativamente, mas o que ficou claro é que, mesmo sendo em caso de emergência, precisaria da aprovação, pelo menos da comissão. E é o que eu volto a dizer. Então, se eu estou enganado, eu retiro minha colocação. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que ele lesse a emenda, porque senão a gente fica discutindo e cada um interpreta de um jeito. Vou pedir para o secretário ler a emenda. Só o parecer, né? Não, você já leu o parecer número 10. Vereador, eu só ouvi de uma parte. Eu vou pedir para as duas senhoras que estão lá no fundo do plenário, e os dois vereadores aqui, mais silêncio um pouco, senão eu vou ter que pedir para as senhoras se retirarem. Eu acho que se as senhoras quiserem conversar, podem conversar no plenário lá fora ou no salão lá em cima. Por favor. Senhor secretário, pode fazer a leitura. Só o parecer. Só o artigo 10. O artigo 10 passa a ter a seguinte redação: esta lei não se aplica às comissões e entrará em vigor na sua data de publicação. Não. Desculpe. Regulamenta a forma de como se dará o acesso do vereador junto aos órgãos públicos municipais, da administração direta ou indireta, contemplado pelo artigo 52, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta-se ao final do artigo 4º a seguinte expressão: salvo em caso de urgência. Daí sim, esta lei não se aplica às comissões e entrará em vigor na data de sua publicação. Sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável. Encerro as discussões. Ainda em discussão? Com a palavra do doutor Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, na realidade, a Comissão de Justiça e Redação foi muito feliz. Eu acho que tem que normatizar o artigo 52, porque senão tudo tem que ser normatizado. Eu acho que aí, vereador, eu acho que a emenda, o parecer, foi mais do que legal. Eu acho que não tem absolutamente de ilegal. Eu acho que o vereador tem ampla liberdade, legalmente, de procurar o serviço público e fazer as suas investigações. Era só isso, senhor presidente. Eu vou encerrar as discussões, senão nós vamos passar na noite. Eu passo para a votação no projeto de lei número 10/2009 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, com a emenda. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 10/2009 do Poder Legislativo. Em discussão, o requerimento 77.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento 77/2009. Em discussões, as moções 81, 82, 83 e 84. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. As moções 81, 82, 83 e 84, 2009. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores, pela ordem de Agenor Luiz de Souza, em explicação pessoal. Não vai falar? Doutor Antônio Miguel, em explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade esta é uma casa política legislativa. E aqui um parlamento. Parlamento quer dizer parlare, falar. Nós temos que falar. Na realidade, há um ano, como político, há um ano e pouco, nós fizemos um acordo político com o PSDB e apoiamos a doutora Adriana Delbem para prefeito. Eu acredito, neste final de ano legislativo, que nós fizemos uma boa escolha. Na realidade, a prefeita, com todas as dificuldades que vem encontrando, tem feito uma grande administração. Nem todo mundo está contente, mas eu acho que daqui, pela experiência que eu adquiri na prefeitura, eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, a grande maioria da cidade vai parabenizá-la pelo seu trabalho. Nós, do PMDB, temos aberto vários espaços para que ela trabalhe. Como o vereador Agenor já falou, a presidência da Câmara dos Deputados em Brasília está de portas abertas para prefeito. O próprio gabinete particular do deputado Michel Temer está aberto. Recentemente, nós entramos em contato com o deputado Jorge Caruso, deputado estadual Jorge Caruso. Estamos também abrindo as portas onde o nosso partido, o PMDB, pode ajudá-la. E temos ajudado bastante a nossa prefeita, inclusive aprovando aqui nesta Câmara os projetos de grande interesse do nosso município. Eu queria dizer também que hoje se comemora o Dia Mundial contra a Corrupção na Política. Eu acho que poucos sabem disso. É uma data que foi instituída pela ONU, mas infelizmente o nosso Brasil está indo para trás. Na realidade, como eu disse na última sessão, governadores sendo pegos de calças curtas, dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro na mala. Então é um absurdo. Isso aqui me faz lembrar o velho deputado com quem nós aprendemos política, o velho deputado Ulisses Guimarães, que dizia que política não se faz com ódio, não se faz com nojo. Política não é uma destilação hepática. A política é um ato nobre, a política é irmã do caráter, é amiga do coração. Portanto, eu quero nesta data, que é a data mundial da corrupção, dizer que eu não vejo absolutamente nada nesta administração que possa ser admitida como um ato corrupto. Como também não vejo nada nesta Câmara, e quero parabenizar todos os meus colegas vereadores pelo trabalho eficiente que fizeram nesta Câmara. Eu acho que a nossa população tem que ver mais o trabalho do Legislativo. A nossa população tem que sentir mais o nosso trabalho aqui na Câmara, inclusive
fora também do Legislativo. Porque o único regime que existe e que não é perfeito é o democrático. E o democrático tem que ter o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Quero, nesse final de mandato, dizer a todos vocês que estou feliz em participar desta Câmara, estou feliz em ter participado da eleição da doutora Adriana, tenho certeza absoluta que ela vai fazer um grande governo para a nossa cidade e vai resolver todos esses problemas pendentes que existem, inclusive com os funcionários municipais. Era só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Em explicação pessoal, vereador doutor Anselmo. Com a palavra, doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos que o município é administrado pela senhora prefeita. Só que, pela nossa lei orgânica, a administração do município é feita pelo prefeito, pelo executivo e pelo legislativo. Então, o poder legislativo também tem a responsabilidade da administração pública. Por isso que se diz que quando o prefeito vai bem, a Câmara vai bem. Quando o prefeito vai mal, a Câmara vai mal. Por quê? Porque a função dos vereadores é exatamente essa, de legislar, fiscalizar, apontar os erros da administração, indicar os caminhos certos que entendem que devem ser seguidos, para que a administração, no final do seu mandato, também comemore, junto com o Legislativo, o sucesso, ou então o fracasso. Mas nunca é por culpa somente de um dos poderes, porque nós trabalhamos para e passo. Se nós não aprovarmos os projetos que realmente sejam importantes para a população, seremos também responsáveis pelo fracasso que ocorrer. Para isso, para que a gente possa realmente contribuir com esse progresso, com essa boa administração, é que nós devemos nos empenhar um pouco mais nos projetos que aportam aqui nesta casa. Temos que nos debruçar um pouco mais desses projetos para que possamos aprimorá-los e submetê-los à votação com bastante consciência do que estamos votando, para que a senhora prefeita possa fazer uso daquela lei e ela venha beneficiar a população, que é isso que a gente vem fazendo, mas que nós temos que fazer cada vez melhor, porque o município só melhora com a melhoria dos nossos trabalhos e com o trabalho da senhora prefeita. Eu sempre falei desde o início aqui, e eu tenho certeza que a nossa prefeita vai ser a melhor prefeita que passou por Conchas, porque eu confio muito nessa Câmara, nos nossos vereadores também. E eu tenho certeza que nós estaremos aqui sempre atentos para apoiá-la sempre que for preciso, mas também chamar a atenção quando for devido, porque a gente sabe que numa administração existem muitos interesses. E às vezes os projetos vêm para cá e, se não forem bem examinados, eles acabam surtindo um efeito que não vai ser benéfico para a nossa população, para alguns setores da população. E é por isso que eu chamo a atenção dos senhores vereadores. Vamos olhar melhor os nossos projetos, mais do que nós estamos olhando, para que possamos comemorar o sucesso da administração daqui a 3 anos agora, né? Porque já foi praticamente um. É só isso, senhor vereador. Em explicação pessoal, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, pela segunda vez eu volto a falar nessa Casa de Leis de uma frase que eu ouvi do ex-prefeito Zelão Pavan, que ele disse: vereador, não faça com essa prefeita o que fizeram comigo, porque senão Conchas não anda de novo. E eu concordo plenamente com o senhor, doutor Anselmo. Eu acho que prevaleceu a união dessa Casa de Leis esse ano, porque esse ano Conchas produziu muito. Agora, uma coisa que fez muita falta, principalmente para os vereadores, e acima de tudo para o povo, no modo geral, principalmente os nossos munícipes dos sítios,
e Redondeza, região, é o rádio. A transmissão desta Casa de Leis, dos trabalhos da Câmara, tinha que ser transmitido, infelizmente não foi possível. Mas conversando aí com o novo vice-presidente do rádio, ele me prometeu que de janeiro em diante, de qualquer maneira, ele vai conseguir transmitir a sessão da Câmara. Isso quem vai ganhar é a cidade. Então eu peço mais uma vez aí, senhor presidente, para se empenhar aí para poder fazer com que o rádio possa transmitir os trabalhos da Câmara, para que seja estampado os trabalhos dos vereadores também, para que toda a população possa saber, assim como os nossos visitantes, o que acontece dentro dessa casa e principalmente as nossas colocações. Era isso, senhor presidente. Bom, eu vou só deixar bem claro e registrar que a questão da rádio, essa casa e os funcionários fez tudo para que fosse transmitido. Só que a rádio precisava alterar alguma documentação, ela terminou e a partir do dia 4 de janeiro a gente assina um convênio com a rádio e 4 de fevereiro já começa as transmissões novamente. Sobre a frase do Zelão, eu acho que o Zelão não faça o mesmo que fizeram comigo. Primeiro, Zelão, homem, cidadão, gente boa, coração mole demais, pessoa simples, humilde, que está pagando um preço sério pelos companheiros, não, pelas pessoas que o rodearam. Então, não vou falar que tem companheiros bons e teve companheiros ruins. Zelão seria o prefeito que teria unanimidade. Eu era vereador na época. Lá por janeiro, fevereiro e março, se reunimos com o Zelão. Ele topava, ele concordava. Depois vinha o assessor dele, o advogado dele, discordava de tudo. Hoje, essa crise que nós estamos enfrentando na educação, esse debate de 175, de 200 horas, vem porque o Zelão não nos ouviu. Ele deixou outra pessoa decidir por ele. Essa crise financeira que nós estamos resolvendo hoje, o Zelão não é culpado, em tese, porque ele falava que ia fazer. Chegou um termo que da Câmara fez um acordo, uma reunião com ele, ele veio aqui, porque ele é muito educado, ele nunca maltratou nenhum vereador. Apesar dos vereadores ter pego no pé dele, funcionário, todo mundo ter feito, ele como cidadão, como político, ele é muito humilde. Mas como administrador, ele deixou muito a desejar porque todo mundo mandava. Todo mundo conseguia o que queria. O aumento para um foi de 30% a 40%, enquanto o outro teve 5%, teve 10%. E criou uma distorção que é impossível corrigir em 2, 3 anos. Isso vai levar uns 5, 6 anos para corrigir. Certo? Não existe uma distorção tão grande que ficou do governo dele, não por maldade dele, porque na verdade ele queria o bem. Hoje, ele estando fora da política, hoje a gente observando a pessoa dele, a gente entende que alguns que conheciam da lei, que tinham conhecimento, que estavam do lado dele, que poderia ter ajudado, não o ajudou. E hoje a gente vê quantos dos companheiros sobrou junto com ele? 3 ou 4. Eu acredito que os 2 vereadores que estão presentes aqui, que sempre falam no Zelão, que é o Newton, o Emerson. Mas cadê aquele grupo de secretariado? Está do lado dele hoje? Não. Cadê aquele povo que falava do Zelão e estava lá todo dia no gabinete dele, pedindo uma coisa ou outra? Alguém foi fazer uma visita para o Zelão hoje? Não. Então, tenho dó, respeito ele como cidadão, como ser humano, não gostaria de criticar o mandato dele, o que fez, o que não fez. Foi uma experiência para nós, que eu também era político novo, a gente aprendeu com os erros dele a não errar. Todos os políticos aprenderam, e o próprio funcionalismo enxergou o que precisa ser feito. Alguns teve vantagem e alguns teve desvantagem. Certo? E essa desvantagem vai ter que ser corrigida através do tempo, através de um plano de carreira do funcionalismo. Certo? Porque, além dos professores, a outra classe também teve prejuízo. Igualou o monitor de página, que por lei não poderia ter igualado, agente de trânsito, e assim vai. Tudo isso aconteceu de forma muito difícil. Tá? Então, não quero falar da pessoa dele, certo? Mas quero deixar registrado. Só aconteceu com ele tudo aquilo porque ele não ouviu uma boa parte dos vereadores. Realmente, eu era mais oposição, que a gente tem que assumir o papel do que a gente fez. Eu fui um cara que fui muito oposição a ele, porque eu falava e mostrava, está errado. Mas vinha um advogado lá e falava, está certo, ele acreditava, depois caía. Hoje, se a gente olhar no Ministério Público, tem várias ações. Hoje nós temos uma ação na Delegacia de Pereiras, respondendo por questões do município de Conchas. Temos em Botucatu, temos no Ministério Público, é público para todo mundo ver.
A administração ficou assim porque ele confiava em quem tinha um título, certo? Então, a problemática de Concha é muito grande. E ele nem tem conhecimento de tudo isso. Agora, o que eu cobro daquelas pessoas que tiveram o benefício e estiveram do lado dele, que deveriam continuar do lado dele até hoje. Porque quem é companheiro não abandona. Desculpa até estar falando dele, porque ele só teve o que ele tem hoje porque ele acreditou demais nas pessoas. A gente não pode acreditar. Ainda não tem nem mais tempo. Eu vou passar, então, a explicação pessoal. Vai falar? O vereador Nilton Carlos Aliberti. A palavra, o vereador. Senhor presidente, nobres colegas. Vou começar falando da sessão solene que foi feita. Foi muito bonito. O vereador Genor está de parabéns pelo título. Michel Temer é um lutador por Concha. Eu acho que todos os deputados que lutam, que trabalham, que trazem recursos para a Concha, merecem um título para que fiquem consciência como nós. Quanto ao projeto dos professores, pode ter certeza que eu vou, junto com os companheiros, estudar com carinho para que se faça jus. O abono, Omar, vou além. Você falou senhor presidente, falou de 150. 200, 250, porque pelo menos ajuda um pouco o que eles não receberam o ano inteiro, que era para ser aumentado um pouco o salário. E a cesta de Natal, vereador Genor, que seja uma cesta boa, que tenha até um peru no meio. Porque tem muitos funcionários que não sabem nem o que é. Vê cantar, mas nunca comeu. Então, dá um peru, precisa. Pelo menos passa o Natal comendo um peruzinho assado. Agora eu vou fazer umas cobranças. A limpeza da cidade. Essa semana eu rodei a cidade inteira. E vi que tem muito mato. O secretário Roberto acho que não está dando conta. Quando eu fui secretário, eu passava veneno. Não deixava crescer. Por joelho. Quando estava bem miudinho, eu passava veneno na cidade. Buraco tinha como tem hoje, mas mato não tinha. Quanto ao asfalto da Rua São Paulo, ficou ótimo. Agora tem mais 200 mil do João Melão que o Pirulito já antecipou. Desculpa, Pirulito, Divaldo. Mais 120 do Duarte Nogueira, que já está na caixa. Então, com mais recursos de vários vereadores aqui, quase todos eles já têm emenda para o ano que vem, eu acho que a cidade vai ficar sem buraco. Como o doutor Anselmo falou, que prefeito bom, vereador bom, eu já bati nessa tecla. E falei para a prefeita na minha posse. Prefeita, pode ter certeza de uma coisa. Eu vou cobrar, vou fiscalizar, mas vou te ajudar. Pode ter certeza que os 3 anos, os 4 anos que nós estiver junto, que eu já fui vereador junto com ela, nós vamos se dar bem e vamos ter a nossa colaboração, que a cidade vá para frente. Porque o que nós quer é uma cidade limpa, uma cidade sem buraco, uma cidade bem asfaltada, bem vista para quem vem de fora. Eu fiz umas cobranças das estradas. As estradas rurais estão péssimas. Graças a Deus que choveu bastante. Só que eles não venham fazendo a manutenção. O Zé Maristelo parece que não está fazendo a manutenção na época da seca. A manutenção das estradas rurais tem que ser feita agora, é tapa-buraco também, porque não tem o que fazer. Mas tem que manter a estrada sangra limpa na época da seca, que dá para entrar, passar a máquina, abrir a sanga, cara, de escavadeira. Mas agora, hoje, eu estive rodando as estradas rurais, principalmente lá do Varzião. Não tem condição de chegar na casa do seu Zé Bertim.
até peço, se a prefeita estiver assistindo, que vá urgente fazer um tapa-buraco naquela estrada. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Explicação pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu mudei meu parecer em relação ao projeto de lei do nobre companheiro, depois de registrado o comentário dos senhores. Me fez mudar meu posicionamento. Eu acho injustiça nós comentarmos do ex-prefeito Zelão Pavan. Ele foi muito injustiçado, eu acho que de forma covarde, e nós estaríamos cometendo o mesmo erro se nós continuarmos batendo nas falhas, nos méritos. Vamos deixar para lá, vamos deixar que com o tempo se resolva. Na sessão anterior, eu falei da CI de 2005, mas alguns vereadores na casa se sentiram constrangido e chateado. Imaginem eu me desgastando com um fato já apurado e condenado por esta casa. Para evitar esses tipos de constrangimentos, chateações, eu acho que cada um deve se colocar no seu lugar. Como partido, como companheiro. Tem pessoas pregando honestidade, moralidade, talvez só por interesse pessoal ou partidário. Omissão, mentira, proteger falcatruas, talvez não seja corrupção, mas é imoral e desonesto. Fui chamado de mentiroso, desonesto, até de ter forjado irregularidades no hospital. Marquei uma reunião com os meus companheiros, me entristeceu, não por todos não irem, mas sim pelo incentivo a mim às denúncias. E depois, eu não sei se, não querendo se comprometer, fica a minha dúvida. Espero que mude a ideologia de alguns companheiros aqui na casa. Até porque, eu vou falar como líder de democratas, eu como líder, estou e quero o apoio dos nobres companheiros para nós reestruturarmos o partido. Vamos eleger um diretório. É claro que quem não quiser ficar no partido, as portas estão abertas. Essa é a minha opinião. Mas o partido não consiste só em 3 vereadores. E nem porque nós não fomos eleitos sozinhos. Muito menos eu. Nós temos os interesses dos filiados, dos suplentes. Bom, eu espero que não seja verdade. Companheiro negociando infidelidade partidária. Se isso estiver acontecendo, ou aconteceu, ou vai acontecer, a verdade vai vir à tona. A máscara vai cair. Vocês me desculpem a franqueza, mas eu, depois da sessão passada, me senti na obrigação de fazer essas colocações. Nós temos muitos lobos disfarçados de cordeiros. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros? Senhores vereadores, antes de eu encerrar a sessão, eu gostaria de convidá-los amanhã, às 16 horas, para a gente discutir sobre o plano de carreira do magistério
e o plano de carreira dessa Casa de Leis. Eu gostaria que todas as comissões dessem uma olhada, já fosse caminhando. Tudo bem? E também gostaria de marcar a próxima sessão para o dia 16/12/2009. Senhor presidente, pela ordem, só a respeito dessa reunião, será que seria possível avisar a prefeita se ela pode comparecer também? Já peço para que seja oficiada a prefeita amanhã também, às 16 horas, então todos os vereadores ficam convidados para a reunião. Certo? E declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 16/12, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Concha!